Oi pessoal, como vocês estão? Eu sou a Carol Montoni e mais uma vez é muito legal ter vocês aqui com a gente. Esse é o canal Por Ele Vale e ele foi criado para a gente falar sobre a paralisia cerebral, a maternidade atípica e tudo que está relacionado. Eu sou mãe do Valentim, uma criança com paralisia cerebral, e a gente queria acabar com o tabu que a gente sente na prática que está relacionado a esse diagnóstico. Então, se você se interessa por esse assunto, vem com a gente, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você ficar sabendo quando chega vídeo novo. Não esquece de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito a gente. Inclusive, ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando desse conteúdo e entregar ele para mais pessoas. E por último, eu vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários o que vocês estão achando, porque assim a gente vai criando esse conteúdo juntos, inclusive trazendo para vocês mais informações que vocês de fato querem saber. Bom, vocês sabiam que existe uma síndrome genética que é a principal causa de deficiência intelectual no aspecto hereditário? Hoje, seguindo a nossa série de vídeos falando sobre síndromes, nós vamos falar sobre a síndrome do X frágil. Ela é uma condição que acomete milhares de pessoas, muitas famílias convivem com o X frágil, inclusive muitas vezes ela é confundida com o autismo e ainda assim ela é pouquíssimo conhecida. Então hoje nós vamos falar sobre ela. Se você está interessado, quer saber um pouco mais, fica com a gente aqui até o final do vídeo. A gente pode dizer que a síndrome do X frágil é uma condição genética causada pela mutação do gene FMR1, que fica no cromossomo X. Por isso, a síndrome do X frágil. Tem uma questão de DNA envolvida, então eu vou falar para vocês de uma forma um pouquinho mais superficial, mas a gente vai deixar aqui nos links do vídeo, na descrição, alguns links que explicam um pouco mais, que falam sobre isso. E se você quiser também, se ficar com alguma dúvida, deixa aqui no comentário do vídeo qual foi sua dúvida, o que você não entendeu, que eu entro lá e explico pra vocês. Lembrando que eu não sou uma profissional da área de saúde, mas a gente pesquisa um pouco para trazer a informação certinha, tá? Bom, o nosso DNA, ele é formado por alguns compostos, que é lido pelo nosso corpo. Quando o nosso corpo precisa de alguma informação, ele lê a combinação que existe dentro do DNA, que é uma série de letrinhas, né? São 4 compostos que se repetem muitas vezes, e o nosso corpo vai ler essas letrinhas em conjuntos de 3. O que acontece? Quando esse gene, que é o FMR1, tem a combinação de 3 dessas letrinhas, que é o CGG, em uma quantidade maior do que o normal, do que deveria ter, ele deixa de funcionar, digamos assim, né? Então, a gente pode dizer que esse gene, quando existe uma expansão dessa combinação desses 3 componentes químicos dentro dele, ele não vai funcionar da mesma forma. Falando em números para vocês entenderem, a combinação de até 44 vezes desse conjunto do CGG, que é a citocina, guanina e guanina, quando a combinação desses 3 compostos aparece dentro desse gene até 44 vezes, tá normal. Entre 44 vezes e 45 vezes e 54 vezes, a gente chama ali de zona cinzenta, em que normalmente não existe nenhum sintoma, mas existe um risco ali a ser avaliado de uma transmissão para filhos, né? Como eu comentei, essa é uma síndrome hereditária. Entre 55 e 200 repetições desse conjuntinho das 3 componentes, a gente já tem uma pré-mutação. Ainda pode ser que não tenha nenhum sintoma, mas existe um risco aumentado de transmissão para próximas gerações. Quando essa combinação aparece mais de 200 vezes dentro desse gene, que é o FMR1, significa a mutação completa. Qual é o resultado disso? Quando a gente tem essa combinação tantas vezes aparecendo dentro desse gene, ele deixa de funcionar, né, digamos assim, e ele deixa de produzir uma proteína, que é FMRP, que é essencial
para o desenvolvimento cerebral e para as conexões neurais que acontecem. Então, a gente pode dizer, em resumo, que quando essa combinação aparece numa quantidade muito elevada dentro do gene, o gene se bagunça e ele deixa de existir, deixa de gerar a proteína que o corpo precisa para formar as conexões neurais. Deu para entender? Qualquer coisa, como eu disse, dá uma lida no conteúdo que a gente vai deixar aqui ou escreve lá nos comentários que aí eu trago um pouco mais de informação para vocês, tá? Essa síndrome, ela pode acometer meninos e meninas, porém ela é mais grave em meninos. Por quê? Lembra que eu comentei que esse gene ele está localizado no cromossomo X? Os meninos têm um cromossomo X e um cromossomo Y, enquanto as meninas têm 2 cromossomos X, né? A formação feminina é de 2 cromossomos X. Então, quando essa síndrome acomete uma mulher e pega um cromossomo X, aquele gene que está lá dentro do cromossomo, ela ainda tem mais um, para de certa forma equilibrar, digamos assim, né? Nem seja para um funcionamento parcial. Enquanto os homens, pelo fato deles terem só um cromossomo X, quando ele tem essa disfunção, né, e não consegue gerar essa proteína que trabalha lá em todo o desenvolvimento cerebral, fazendo as conexões, sinapses e tudo mais, ele não tem um outro cromossomo X para ajudar. Então, por isso que ela normalmente costuma ser mais grave em meninos, tá? Também tem toda uma questão genética envolvida. Não existem números do IBGE, né, que são levantados pelo Censo Brasileiro, falando sobre os números, mas existem alguns estudos específicos, né, de especialistas nesse tema, do CDC, que trazem a informação de 1 a cada 4.000 meninos, enquanto a incidência em meninas é de 1 a cada 6 a 8.000. Os sintomas são, assim, o principal é deficiência intelectual, né, um déficit intelectual, um atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem, hipersensibilidade a sons, texturas, estímulos, que é a parte sensorial, alguns comportamentos que são muito parecidos, inclusive, com autismo, como dificuldades sociais, né, de interação social, ansiedade, algumas estereotipias. Em alguns casos, existem traços físicos, orelhas maiores, o rosto um pouco mais alongado e a mandíbula proeminente. Mas são em alguns casos, tá? Não é tão marcado, não são todas as pessoas com esse diagnóstico que têm esses traços físicos. Existem alguns números também que eu vou trazer para vocês que dizem que de 30 a 60% das pessoas diagnosticadas com o X frágil também tem um diagnóstico de autismo, tá? E apesar de ser um número bem significativo, bem expressivo, a gente tem que entender que não são todas as pessoas com X frágil que têm autismo e vice-versa, né? É um número relevante, mas não são todas as pessoas. Normalmente, essas duas condições se confundem muito, principalmente nos primeiros anos de vida, porque os sintomas são muito parecidos. Inclusive, foi por isso que eu resolvi trazer essa síndrome para vocês, agora logo no comecinho, que a gente está falando sobre síndromes, e eu já resolvi trazer ela logo no começo, porque apesar da gente ter tido nos últimos anos um aumento no diagnóstico do número de autismo, né? Um aumento nesse diagnóstico que é super importante e eu concordo muito que, de fato, hoje a gente consegue diagnosticar muito mais do que antes, porque a gente consegue olhar para coisas do aspecto mais profissional e médico mesmo do que antes, mas eu tô reforçando isso porque às vezes a gente olha para algumas características e já encaixa a criança dentro daquele estereótipo ali, daquela caixinha do autismo e tal, e muitas vezes não é. Então vale sim fazer às vezes uma investigação um pouco mais profunda, né? Um diagnóstico genético mesmo pode ajudar a fazer essa diferenciação.
Então, vale ficar atento a esses sintomas, aos sinais, para entender se vale fazer, às vezes, essa investigação genética um pouco mais profunda, né? O diagnóstico, ele é feito através de um teste muito específico, tá? Que é o teste de expansão, de repetição do CGG no gene FMR1, né? Então, é só você pensar que o gene FMR1 é o gene que é mutado quando existe essa síndrome, e essa síndrome acontece quando essa mutação é um aumento, uma expansão na combinação do CGG dentro do gene. Então, por isso, o nome é basicamente o que acontece, né? Esse exame, ele pode ser solicitado tanto pelo pediatra, pelo neurologista e às vezes até mesmo pelo próprio geneticista. Se você percebeu alguma coisa, está fazendo ali o acompanhamento com o geneticista, ele pode fazer a solicitação desse exame, tá? Ele não é disponibilizado no SUS, isso também é importante da gente dizer. Inclusive, no vídeo que eu comento sobre os direitos das pessoas com deficiência, eu falo sobre a necessidade que a gente tem, às vezes, de entrar com uma ação judicial para conseguir algumas coisas. Inclusive, o que a gente já tem direito, né? O que está prescrito em lei, muitas vezes é necessário a gente entrar com uma ação judicial para conseguir. Então, quem dirá quando é um procedimento que não está ali listado na lista, no formulário de serviços disponibilizados. Então, eventualmente vai ser necessário. Nem todo plano de saúde cobre também, porque é uma investigação genética um pouco mais profunda. Vale você entender com o seu plano se eles têm esse exame. E, em último caso, é possível fazer numa rede particular mesmo, tá? Uma vez o diagnóstico feito, os acompanhamentos são muito parecidos com tudo que a gente já fala aqui no canal, né? A equipe multidisciplinar, com as terapias, ali fono, TO, psicopedagogia, psicologia, para fazer todo esse desenvolvimento, essa estimulação, tá? Como eu falei, uma das coisas é o atraso na fala e no desenvolvimento da linguagem. Então, a fono é fundamental para ajudar em todo esse processo. Além disso, algumas coisas como foco em linguagem, em desenvolvimento das habilidades sociais e até mesmo questões de regulação sensorial podem ajudar. O foco em desenvolvimento de linguagem, nessa parte também pode ser muito legal, pode ajudar muito. E algumas questões que ajudem na regulação sensorial também podem ser grandes aliados no desenvolvimento dessas crianças. Outro ponto muito importante, que eu também falo muito aqui, é sobre adaptação escolar. A escola precisa estar preparada para lidar com esse tipo de diagnóstico, né? Porque existe uma questão intelectual envolvida, então a escola tem que ser um grande parceiro nesse momento também e fazer as devidas adaptações, né? As adaptações que forem necessárias. Um outro ponto muito importante que a gente tem que falar especificamente nessa síndrome é sobre uma questão de orientação genética. Porque como ela é uma síndrome hereditária, ela pode ser passada dos pais para os filhos. Normalmente, as mães são assintomáticas, tá? Então, vale fazer uma investigação para entender até quais são os riscos para as próximas gerações. E eu não quero terminar esse vídeo sem falar aquilo que eu reforço tanto, né? Sobre a questão do acolhimento, sobre a questão de inclusão e o fato de todas as crianças serem únicas. Aqui, dentro do X Frágil, a gente está falando sobre a mesma questão. As crianças têm condições de evoluir e de desenvolver autonomia e muitas habilidades, as habilidades que são necessárias justamente para a nossa vida, para a vida adulta. Então, é muito importante a gente levar em consideração esse potencial e fornecer para essas crianças o suporte necessário, tanto um suporte médico, um suporte terapêutico e, principalmente, aquele acolhimento dentro de casa, no ambiente familiar, que é tão importante. E para você que ficou até aqui no vídeo, eu quero pedir que você compartilhe essa informação com o maior número de pessoas possíveis. Manda esse vídeo
principalmente para quem não conhece, para quem você sabe que nunca ouviu falar, porque é através da informação, compartilhando essa informação e deixando todo mundo a par de todas as possibilidades, é que a gente vai conseguir acabar com o preconceito e efetivamente trabalhar a inclusão na nossa sociedade, que é algo tão importante. Obrigada por você ter ficado até aqui. Comenta aqui no vídeo o que você achou, se você ficou com alguma dúvida e qual que é a próxima síndrome que você quer que a gente fale, se tem alguma dúvida, e assim a gente vai trabalhando junto com vocês. Um beijo!